Meus amados irmãos e irmãs, bom dia, a paz de Cristo. Que Deus abençoe você e a sua família grandemente nesta manhã, amém? Para quem é novo aqui no canal, eu quero te dar as boas-vindas e te informar que eu posto orações de segunda a sábado às 6 horas da manhã. Uma oração abençoada para te consolar, para te abençoar muito. Vidas têm sido edificadas e transformadas pelo poder de Deus. Eu quero que a sua seja a próxima vida que Deus vai transformar, amém? Para isso, eu peço que você vá aqui abaixo do vídeo, vai lá, eu espero, vai lá no botão inscreva-se, vai lá, se inscreve, ativa o sininho e vai na opção todas, para que o YouTube sempre te avise quando eu postar uma nova oração, amém? Irmãos, hoje o tema da nossa mensagem é Vencendo as Aflições. Como é que eu venço as aflições? Como Deus fala em sua palavra para que eu vença as aflições? É o que eu vou te ensinar nesse vídeo. É por isso que eu peço que você fique até o final, pois Deus tem uma grande revelação hoje para você, amém? Irmãos, o texto que eu queria hoje compartilhar com vocês está em João 16, versículos 33, que diz assim: Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Amém, irmãos? Então, irmãos, aqui em João, quem está afirmando isso é Cristo, né? Ele falou aqui: eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. E o que seria essa paz aqui? É a paz que excede todo o entendimento, ou seja, é a paz que nós temos quando nós aceitamos Jesus como nosso único Salvador, e é a paz que excede todo o entendimento, ou seja, por mais que à nossa volta nós não tenhamos vendo nada de mudança, nada de bom nos acontecendo, nós temos a paz que Deus vai suprir as nossas necessidades na hora certa. Ele vai dar o escape na hora certa, certo? E ele fala aqui: no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Ou seja, se eu venci o mundo, se eu que sou filho de Deus, eu venci o mundo, e vocês são meus apóstolos, são meus seguidores, vocês também vão vencer o mundo. Mas se vocês forem na minha força, não vá na força do seu braço, vá na força de Deus, porque com a força de Deus nós somos invencíveis, nós estamos do lado do vencedor. Porque contra as aflições, contra as dificuldades da vida, nós só iremos encarar e vencer essas dificuldades só com a ajuda de Deus, porque sem a ajuda de Deus nós não somos nada, nós não conseguimos nada, certo? Então ele falou aqui, Jesus aqui ele não prometeu uma vida sem os problemas, não, ele falou, vocês vão sofrer, ou seja, vai aparecer dificuldade no seu caminho, mas se você for fiel a mim, vocês vão ter coragem, aqui ó, mas tenham coragem, eu venci o mundo, ou seja, vocês podem se animar, porque se eu venci o mundo e vocês são meus filhos, são meus apóstolos, vocês vão vencer também, desde que vocês creiam em mim, creiam que eu já venci o mundo, e vocês vão vencer também para a honra e glória do meu nome, amém? Então, Jesus ele nunca falou que nós íamos ter uma vida fácil agora. Ele falou que a gente ia sofrer sim, perseguições, aflições, mas que nós tínhamos que ter bom ânimo, né? Tem outras versões da Bíblia que está falando, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, né? Bom ânimo, coragem, é a mesma coisa, né? Então, tenham coragem, eu venci o mundo. Então, se eu venci, vocês também podem vencer, porque Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele estava em carne e osso, igual a gente, igual eu e você. Se ele, em carne e osso, ele conseguiu vencer tudo e todos, nós também conseguiremos na força de Deus, tá? Eu tenho que deixar isso bem claro para vocês. Nós temos que ir contra as aflições, contra os demônios, contra o diabo com a força de Deus. Não adianta nós irmos com a força do nosso braço, porque senão nós certamente iremos ser derrotados e envergonhados, amém? Nós temos que ir com a força de Deus para cima das aflições, para cima do inimigo, dizendo assim: Senhor, em nome de Jesus, assim como o Senhor venceu o mundo, eu também vou vencer essa aflição, essa dificuldade, em nome de Jesus, com a força do Teu Espírito Santo. Não é na minha força, é na Tua força, amém? E também, irmãos, outro versículo que eu queria hoje compartilhar com vocês está em Salmos 18, versículo 6, que diz assim: No meu desespero eu clamei ao Senhor e pedi que Ele me ajudasse. Do seu templo no céu, o Senhor ouviu a minha voz. Ele escutou o meu grito de socorro. Amém? Então, irmãos, aqui em Salmos, né, o salmista ele está declarando, ele está afirmando que na hora que veio a aflição dele, ou seja, que ele falou, no meu desespero, que é a mesma coisa, na hora da minha aflição, eu clamei ao Senhor e pedi que Ele me ajudasse. Do seu templo no céu, o Senhor ouviu a minha voz, Ele escutou o meu grito de socorro. Ou seja,
ele estava desesperado, sem nenhuma esperança, e ele clamou: Senhor, Deus, me ajuda a enfrentar essa situação, porque eu olho para os lados e eu só vejo muros na minha frente. Me ajuda, Senhor. E Deus, lá do seu trono do céu, ele não ficou só observando, não, ele foi lá, ele se inclinou e ajudou o salmista, em nome de Jesus. E ele também quer fazer isso conosco esta manhã, amém? Deus, ele quer te escutar, ele quer te ajudar, ele quer ouvir o teu clamor e te socorrer. Talvez Deus, ele vai estar aparentemente aos nossos olhos atrasado, tá? Mas pode ser que aquele atraso, entre aspas, de Deus seja a hora certa. O tempo de Deus, gente, é perfeito. A Bíblia fala em Romanos 12:2 que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então tudo o que Deus faz no tempo dele vai ser benéfico pra gente. Então não pense que Deus está atrasado. Deus, ele está vindo na hora certa, por mais que a gente não entenda. Puxa, Deus só chegou agora que eu tô sem esperança, que eu tô sem fé, que tá tudo perdido, eu não vejo mais nenhuma saída. Aí é que Deus gosta, porque aí Deus faz o milagre, ele abre o caminho, e igual ele fez lá com os hebreus lá no Mar Vermelho. Os egípcios estavam indo até os hebreus, eles estavam desarmados, e na frente deles tinha um mar. Como é que eles iam atravessar o mar sem se afundar, sem serem mortos por aquela água que era bem profunda, né? Porque o mar é profundo. Eles iam andar naquelas águas e iam morrer afogados. Não iam morrer talvez pelos egípcios, mas iam morrer afogados. Então, o que Deus fez? Quando tudo parecia sem saída, ele foi lá e abriu aquele mar. E eles passaram com os pés enxutos, ou seja, com os pés secos. Era como se Deus abrisse o mar e colocasse ali só o chão, né? Só o fundo do mar para eles passarem, e o fundo seco, sem eles se molharem. Então Deus fez esse milagre. Então, se Deus fez esse grande milagre, por que não pode operar na sua vida e na minha vida? Com coisas às vezes que são até mais simples. Deus pode tudo, tá, irmãos? Deus não é limitado, Deus é espírito e ele pode tudo. Basta nós crermos. E mesmo se, como o apóstolo Pedro, nós caímos, porque nós oramos para a tempestade, para as dificuldades da vida, nós temos que ter a humildade que Pedro teve. Senhor, salva-me. Porque o Pedro foi o único discípulo que experimentou esse milagre, né, de andar sobre a água. Porque é um evento contra a física, porque a física, ela fala o quê? Que tem a gravidade. A gravidade faz o seu pé afundar na água. Mas Pedro não. Pedro, ele confiou em Jesus e ele agiu contra a física ali. O pé dele ficou em cima da água e ele não afundou. Mas quando ele estava com os olhos só em Jesus, quando ele estava com os olhos fitos em Jesus, né, ele não caía. Mas quando ele olhou para o lado, quando ele olhou para o mar agitado, tudo à sua volta, ele começou a afundar. Mas Pedro teve a humildade de se arrepender e falar: Senhor, salva-me. E Jesus foi lá e tirou ele daquelas águas, né, porque ele tinha afundado, e fez ele andar outra vez sobre as águas até o barco. Então, se nós quisermos experimentar milagres na nossa vida, nós temos que ter os olhos só em Jesus. Nós não podemos olhar nem para a direita e nem para a esquerda, não ao que está à nossa volta, mas para o único que nunca vai nos deixar cair. Amém? Jesus Cristo. Nós temos que estar com os olhos só nele, tá bom? Porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Quando nós tiramos os olhos dele, nós caímos e nós iremos pecar. Amém? Então hoje a nossa oração é a seguinte: para que Deus nos dê essa visão, para que a gente só tenha os olhos nele, só em Cristo, porque só em Cristo nós não iremos afundar, nós não iremos cair. Amém? Então, se você puder, ore comigo agora em nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por mais esse dia que o Senhor nos deu, Pai. Por mais um dia que o Senhor nos deu, Pai, o fôlego da vida. E nós acordamos, Pai, com saúde, Pai, glorificando e exaltando, Pai, o Teu nome, Pai, em nome de Jesus. E agora também, Pai, eu te agradeço por essa grande mensagem que o Senhor nos deu hoje, Pai. Que a partir de hoje, Pai, nós coloquemos em prática tudo que nós ouvimos, Pai. Que a gente guarde o nosso coração, Pai. E não deixe que o diabo roube essa semente, Pai, do nosso coração. Mas que a gente guarde, Pai. E que isso cresça e gere uma linda colheita, Pai, no nosso interior. Em nome de Jesus, Pai. E como o Senhor disse em João, Pai, que nós, por estarmos unidos com o Senhor, Pai, nós iremos ter a paz. Mas não é qualquer paz, Pai. Não é a paz que o mundo dá. É a paz que excede todo entendimento, Pai. Então peço agora que o Senhor venha sobre as nossas vidas, Pai, e dê essa paz que excede todo entendimento.
que por mais que a nossa volta, Pai, nós só vejamos dificuldades, Pai, em nome de Jesus, e obstáculos, que a gente enxergue, Pai, com os olhos da fé, Pai, com o olhar que o Senhor tem, Pai, um olhar de fé, sabendo que no Teu nome, na Tua força, nós iremos vencer, Pai, porque na continuação o Senhor fala: no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, tenham bom ânimo, eu venci o mundo, aleluia. Se o Senhor estando em carne e osso, o Senhor já venceu, Pai, quem somos nós para não vencer, Pai? Então, Pai, nos dá força, Pai, nos dá o óleo da unção que estava sobre Cristo, Pai, em nome de Jesus, e nos dá essa capacidade, Pai, de vencer, Pai, indo na Tua força. Meu irmão e minha irmã, Deus agora quer te escutar. Então peça a Deus: Senhor, faça um milagre em tal área da minha vida. Fale a área que você tanto quer que Deus faça um milagre, porque Ele está pronto para te ouvir. Como está em Salmos: no meu desespero, na minha aflição, eu clamei ao Senhor e pedi que Ele me ajudasse. Do seu templo no céu, o Senhor ouviu a minha voz. Ele escutou o meu grito de socorro. Então Deus está aqui hoje para te escutar. Ele está no céu, mas não é um Deus de longe, é um Deus de perto. Amém, meus irmãos? Então clame Ele agora. Ele está aqui para te escutar, em nome de Jesus. Clame agora a Ele e louve comigo esse louvor, em nome de Jesus. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Então tudo que Deus falou hoje em Sua palavra vai se cumprir na sua vida, meu irmão e minha irmã. Creia que o seu milagre já está nas suas mãos, porque a bênção do Senhor agora, ela foi derramada sobre a sua vida. Deus agora abriu as janelas do céu e Ele está te abençoando agora. Então receba essa bênção em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e guarde a partir de hoje, e que a partir de hoje você não olhe mais para o que está à sua volta, para as dificuldades e para os obstáculos, mas que você olhe só para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da sua fé. É o que eu oro e eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, e antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de comunicar a vocês que eu tenho outro canal no YouTube, que é um canal de louvores, que é o Carinho Oficial. Lá eu posto vídeos novos todas as sextas-feiras às 20 horas, com louvor animado de adoração, para que você cante e louve a Deus com a sua família aonde você estiver. Amém? Irmãos, esse link eu vou colocar aqui embaixo do vídeo, na parte da descrição. É só você abrir e ir no primeiro link, tá bom? Vai lá, se inscreve, ativa o sininho e vá na opção todas, para que o YouTube sempre te avise quando eu postar um novo vídeo, tá bom? Então que Deus te abençoe grandemente. Um grande abraço.